Hoje eu vou mostrar para vocês um jeito muito simples de fazer uma garrafa térmica em casa. Para fazer a sua própria garrafa térmica, você vai precisar, antes de tudo, de garrafas. E tem que ser duas garrafas irmãs, ou seja, uma garrafa grande e uma pequena, mas que tenham o mesmo formato que nem essas garrafas aqui. Essa aqui é uma garrafa de 1,5 litro, a irmã mais nova, e a irmã mais velha é uma garrafa de 2,5 litros. Você vai precisar também de papel alumínio, vai precisar de fita adesiva transparente e de um jornal, de preferência um jornal com notícias melhores que essa aqui. O segredo dessa garrafa é fazer embrulho em cima de embrulho. Então eu vou começar embrulhando com uma folha de papel alumínio. É só uma folha, é melhor não duplicar. Mas eu tenho que envolver a garrafa inteirinha e depois apertar bem usando minha fita adesiva transparente. O próximo passo é pegar a garrafa grande e cortar a parte de baixo e o bico. Depois eu volto para a garrafa pequena, pego um caderno de jornal inteiro e enrolo bem enroladinho na garrafa e arremato bem com a fita adesiva. Aí eu preciso fazer um teste colocando a garrafa maior em cima e vendo se está sobrando espaço. Se sobrar, eu preciso colocar mais jornal. Mas antes disso, eu vou pegar a garrafa pequena e arrematar esse bico de jornal, essa parte de jornal que ficou aqui em cima. Eu vou fazer alguns cortes com a tesoura e depois passar fita adesiva. E a partir de agora, eu só vou enrolar jornal nessa parte de baixo da garrafa, depois do bico. E aí, na hora que eu perceber que a garrafa grande quase já não vai mais entrar, eu vou enrolar de novo com papel alumínio, aí eu ponho a garrafa grande por cima, fecho por baixo e arremato tudo com fita adesiva. A garrafa térmica caseira tá pronta, mas eu sei que se eu pegar água gelada, colocar aqui dentro, deixar um tempo e depois beber e falar que tá geladinha, você do outro lado vai duvidar de mim. Então eu vou fazer um teste científico com essa garrafa aqui. É um teste que leva um dia inteiro, então eu vou deixar para fazer amanhã de manhã. Eu arrumei aqui uma garrafa daquelas pequenininhas, que era a irmã menor, e aqui eu tenho a garrafa térmica. E o que eu trouxe mais? Um monte de água gelada. Essa água aqui tá bem gelada, do jeitinho que você gostaria de tomar se você levasse água para uma trilha. E além disso eu tenho aqui 3 termômetros. Um termômetro é um termômetro comum, ele não tem esse rabicho aqui. E esses outros 2 termômetros têm um rabicho que na ponta dele está o sensor, que é onde ele mede a temperatura, e no meio eu acoplei uma tampinha de garrafa PET. E você já deve estar imaginando o que eu vou fazer. Vou colocar água nas 2 garrafas, a mesma água na mesma temperatura nas 2 garrafas, vou acoplar os termômetros e a gente vai ver 3 coisas. A variação da temperatura ambiente, da temperatura na garrafa térmica e na garrafa que não é térmica. Eu vim aqui pra fora e só nesse tempinho de eu encher as garrafas e sair lá do estúdio, já tá dando uma diferença bem grande entre a água da garrafa térmica e a água que tá na garrafa comum. A água da garrafa comum tá a 11,5 graus Celsius e a da garrafa térmica tá a 8 graus, ou seja, já tá dando uma diferença de 3,5 graus. A água da garrafa térmica tá muito mais gelada. E a temperatura ambiente tá a 31 graus, ou seja, tá bem quente aqui fora. O que eu vou fazer? Eu vou anotar essas 3 temperaturas de hora em hora e depois a gente vai saber como isso evoluiu, ou seja, se a garrafa térmica está realmente funcionando, está deixando a água gelada por mais tempo. São 7h30 da noite, já escureceu, a temperatura caiu bastante, o papelzinho da garrafa comum já saiu voando, mas eu consegui pegar 8 momentos diferentes aqui da temperatura dos 3 termômetros. Então vamos lá para dentro fazer um gráfico e entender como se comportou a nossa garrafa térmica caseira. Como vocês podem ver, no segundo turno o candidato Écio, é um gráfico da temperatura que a gente montou aqui, vamos entender como ele funciona. Aqui embaixo estão os horários que eu medi, começa a 12h30 e termina às 7h30 da noite. E aqui do lado a temperatura, começando em 0, vai até 30, eu deixei um espacinho em 30 porque algumas medições deram acima de 30. Vamos começar vendo como foi a temperatura ambiente, a temperatura do dia de ontem. 12h30 estava 31 graus, depois a gente chegou no pico da temperatura que foi 34 graus, 1h30 da tarde, e aí a temperatura foi caindo até chegar a 26 graus Celsius. Então o dia esquentou bem até 1 hora, depois a temperatura foi diminuindo, mas foi um dia bem quente, um dia que a gente tem bastante vontade de tomar uma água geladinha. Então vamos entender agora o que aconteceu com a água geladinha que estava fora da garrafa térmica. Ela começou a 11,5 graus
E aí foi subindo, 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 até que às 4h30 da tarde, ou seja, 4 horas depois de eu ter colocado lá fora, ela chegou a 29,1 graus. Ela cruzou com a linha da temperatura ambiente. Ou seja, em 4 horas essa água já esquentou totalmente, já chegou à mesma temperatura ambiente. Já não dava mais para beber uma água 29 graus. E olha só o que engraçado que aconteceu depois. A garrafa esquentou, mas a temperatura ambiente começou a cair. E aí a água não acompanhou essa queda, porque ela vai cair mais devagar do que a temperatura ambiente. O tempo muda muito rápido, mas a água não muda de temperatura tão rápido. Então a água continuou quente, mesmo o tempo estando mais frio. Ou seja, a água sem garrafa térmica estava muito ruim de beber. Agora vamos ver o que vai acontecer com a água da garrafa térmica caseira. Ela começou a 8 graus, meio-dia e meia, depois foi subindo para 10,6, 13,3, 15,7, 17,7, 19,1, 20,3 e 7 horas depois ela estava 21,2 graus Celsius. Vocês podem ver que ela esquentou muito mais devagar do que a água que não estava na garrafa térmica. Ou seja, 7 horas depois, essa água ainda estava boa para beber, 21 graus ainda dá para beber a água bem. E às 4 horas da tarde, 4 horas depois que eu deixei a garrafa lá, a diferença entre a água sem garrafa e a água com garrafa térmica era de mais de 10 graus Celsius. Ou seja, essa garrafa térmica funcionou muito bem. Vamos entender agora por que ela funcionou tão bem. Existem 3 jeitos de transmitir calor. O que eu acho mais simples, o mais óbvio deles é por condução. O que é essa tranqueira de condução? É bem simples. Se você pegar uma chave de aço dessa aqui e colocar no fogo e ficar segurandinha ali, o que vai acontecer? Ela vai começar a esquentar e vai chegar uma hora que você não consegue mais segurar a chave. Por quê? Porque o calor foi sendo conduzido pela chave até chegar na sua mão. E como é que a gente impede esse tipo de transmissão de calor na nossa garrafa térmica? Pelo jornal. O jornal é um péssimo condutor de calor, ele não conduz bem o calor, então ele vai isolar a garrafa. Numa garrafa térmica comum, em geral, eles fazem um buraco em volta da garrafa, tem um buraco que tem vácuo ali, que não tem nada. Então, o nada é o melhor jeito de impedir a condução de calor. Outro jeito de transmitir calor é por convecção. Convecção é aquele fenômeno que acontece com coisas gasosas e líquidas, que a coisa quente vai subindo e a que está mais fria vai ocupando o lugar dela, isso vai formando um ciclo. E como é que isso transmite calor? Vou dar um exemplo. Se eu colocasse esse martelo no fogo, essa marreta no fogo, ela ia ficar bem quente. E aí o ar que está perto dela também vai esquentar e vai começar a subir. E o ar frio que está em volta vai chegar perto da marreta para ocupar esse lugar. E aí ele também vai esquentar e vai subir. E aí a gente vai ter sempre um ar novo chegando perto da marreta e esse ar novo vai tirando cada vez mais a temperatura da minha marreta. Isso não iria acontecer tão bem se eu fechasse a marreta dentro de uma caixinha bem apertadinha, porque não ia ter espaço para o ar ficar circulando, para o ar novo ir roubando aqui a temperatura da minha marreta. E como é que isso funciona na garrafa térmica? Isso funciona bem na garrafa térmica, a gente impede a convecção porque a gente tampa a garrafa térmica, então não tem como o ar ficar circulando e se renovando e tirando a temperatura ou transmitindo temperatura para minha água. É claro que outra coisa que ajuda a impedir a convecção é o jornal que eu coloquei em volta, porque ele também não vai deixar a temperatura do ar influenciar na água que está lá dentro. E o último jeito, que é o que eu acho mais bacana, é que o calor também se transmite por radiação, ou seja, por raios infravermelhos, por ondas eletromagnéticas, como a luz. É por isso que o calor do Sol pode chegar até a gente, porque entre a gente e o Sol não tem gás, então não pode ser por convecção, e também não pode ser por condução, porque não existe nada, não existe quase nenhum material entre a gente e o Sol. O calor chega aqui por radiação. E como a gente impede que a radiação chegue até a nossa água? A gente impede com o papel alumínio, porque o papel alumínio funciona como se fosse um espelho. Eu coloquei por dentro e por fora, porque se a água estivesse quente, se a gente quisesse guardar água quente, o de dentro ia funcionar como um espelho e não iria deixar o calor sair por radiação. E o de fora é para o calor não entrar por radiação. E é por isso que numa garrafa térmica comum a gente tem
por dentro um vidro todo espelhado e é isso que vai impedir que a água esquente. Mais coisas que você aprende a fazer em casa e entende muito bem por que elas funcionam, você encontra no Manual do Mundo. Se você curtiu o gráfico comparando a temperatura ambiente com a temperatura da garrafa, com a temperatura da garrafa térmica, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo do vídeo. Eu falei bastante de convecção e para você entender direitinho como é que funciona a convecção, a gente fez um vídeo explicando como surge o vento. Então é um vídeo bacana porque você consegue ver a convecção. Eu usei bastante corante e aí a convecção ficou bem óbvia, bem fácil de ver. Bom, e já que a gente está falando bastante de calor, de ficar refrescante e tal, eu vou deixar aqui embaixo também o ar-condicionado caseiro. É um vídeo que fez muito sucesso aqui no Manual do Mundo.